sabe o que é Estado laico? Você tem curiosidade sobre outras religiões? Respeita quem tem crenças diferentes das suas? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões, Conectando Saberes. Hoje com o tema diversidade religiosa. Afinal, o Brasil é um país laico, né? Vem comigo, vamos refletir um pouco sobre essa diversidade de crenças e de pensamentos. Boa noite, Nutri Adriana Martorelli. Seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos refletir primeiramente sobre o Estado laico. Afinal, né, o Brasil é um país laico, graças a Deus, assim nós podemos, por mais que ainda tenhamos muitos pontos a melhorar nesse sentido, ainda assim nós podemos professar nossa fé. Ainda que algumas pessoas enfrentam preconceito e precisamos combater isso, é claro, a todo momento. Mas num momento como esse, atual, acho que é super importante a gente relembrar isso. Afinal, tem vários países em que a gente vê através do noticiário, onde as pessoas não podem fazer, de repente, algumas coisas, né, se vestir da maneira como gostariam, enfim, tem que respeitar de uma maneira muito dura a questão da religião em qualquer ambiente. Já que a gente sabe que, é claro, dentro de um templo religioso, nós precisamos seguir aquele conceito que se coloca ali, né? Temos roupa para tudo, por exemplo. Bom, hoje eu não vou entrar muito nessas outras religiões e vou também, depois de falar de Estado laico, dar uma pincelada nas religiões mais populares no Brasil, afinal é aqui que nós estamos, né? O objetivo aqui é que a gente possa, claro, não sou especialista, não vamos nos aprofundar, até porque cada religião tem tantos pontos aí, é difícil até para quem já é da religião, imagina para quem está de fora poder compreender. Mas pelo menos para a gente ter uma noção. Se você não sabe nada ou sabe o básico do básico, acho que hoje a gente pode refletir junto. Então vamos lá, boa noite, tia Soninha. Nós vamos falar primeiramente sobre o Estado laico, como eu falei, né? Eu acho que a gente ouve muito falar, e tá lá na Constituição, até ia pegar minha Constituição, que já tá bem velhinha, mas acho que isso aí não mudou não, teve nenhuma alteração não, né, gente? O Estado laico surgiu, eu vou aqui refletir, trazer alguns pontos. A fonte é o site Brasil Escola. Boa noite, Ana Paula. O Estado laico surgiu junto com o republicanismo a fim de garantir que houvesse igualdade entre todos os cidadãos. Após diversas guerras e conflitos por conta da religião, as pessoas começaram a enxergar a necessidade de separar essas decisões estatais da igreja, pois ela poderia servir como base para justificar ações do governo. Então, gente, desde que o mundo é mundo, né, assim que foi organizada a civilização. Boa noite, Iris. Né, como eu falei, né, não trouxe todos os dados, até porque numa live não seria suficiente, mesmo que eu tivesse acesso a todo esse conteúdo. Mas a gente estudando, a gente sabe que isso não é uma coisa de hoje, né? Houve a separação, não foi à toa, porque já houve muita mistura. Então sempre vai haver a influência, né? É difícil mesmo. Mas por que existe, né? Através do republicanismo, vê essa necessidade de que todos somos iguais, né? E temos essa liberdade. E essa diferença, né, de pensamento é que faz com que seja tão interessante. Afinal, a gente vai trocando, né? O brasileiro, ele tem essa liberdade de poder, de repente, ele se identifica com uma religião, mas ao mesmo tempo ele pega um pouquinho ali da outra religião, né? Ele gosta de alguma coisa, ou ele vai de outra religião, ou ele vai numa, às vezes ele vai na outra. O importante é a gente acreditar. Se está fazendo bem pra gente e bem para os outros, né? Não está fazendo mal para ninguém. Então, a junção entre Estado e Igreja foi abandonada com o modo de governar do antigo regime pela maioria dos países, pois os monarcas absolutos de antes necessitavam de suposta bênção divina. Então, tinha essa ideia de que quem estava ali no governo, aquela família, ela era, né? Aquela pessoa era designada por Deus. Deus colocou ali, então aquela família tinha que ter essa questão da monarquia, tem isso, né? Aquela família ali é especial, tem uma justificativa. E na República já é diferente, essa dissolução do poder estatal no parlamento, retiraram o peso das ações governamentais da religião e colocaram no povo. Então essa é a diferença, né? É o povo, a democracia é justamente isso. O poder emana do povo. Teocracia, esse outro governo, é essa ideia de que o poder emana de Deus. Então dá um sentido divino àquele que governa. Entenderam? Teocracia tem essa ideia de que quem está lá no poder é um enviado de Deus, tá ali no comando. E na democracia a gente tem uma ideia de que é através do povo. E o povo, ele é composto de uma pluralidade diversa, né?
Cada um se identifica com uma religião, cada um se identifica com um estilo, né, com um raciocínio, um estilo de vida. E o ideal é que, por isso que nós precisamos, né, quando tem as eleições, a gente precisa votar naqueles que nos representam. Até conversando com uma amiga que é da enfermagem, ela falou sobre isso na época, né? Eu queria votar em alguém para o legislativo que representa, porque o ideal é isso, que represente tua região, que represente, de repente, a tua profissão, né, a tua área, porque aquela pessoa vai estar te representando lá no Congresso, né? Assim como no Senado já são menos vagas, né? Mas justamente por isso, para ter uma ideia geral, né, de quem é que forma o Brasil, né? Então, o ideal seria esse, né, num país assim, ideal, que o Congresso estivesse ali representando todos esses, não é possível todos os pontos, né, mas pelo menos ali os grupos. Estado laico é aquele que não adota religião oficial. Então, ele não interfere nos assuntos religiosos, a menos que esses sejam relacionados diretamente com questões jurídicas, e não se deixa ser influenciado por nenhum viés unilateral religioso, ou seja, é independente de qualquer religião. Por mais que a gente saiba que existem, por exemplo, a gente ainda tem essa forte dominância aí, né, sei lá, a cultura do catolicismo, então tem os feriados católicos, mas assim, né, não se pode obrigar todo mundo a ter a mesma religião, essa é a diferença, a gente aqui tem essa liberdade. Em um Estado laico, não é proibida a prática religiosa, muito pelo contrário, ele garante que todos possam, né, praticar a sua crença. As pessoas são protegidas pela Constituição para manifestarem livremente suas crenças e cultos, desde que observado o princípio de que a religião pertence à vida privada e não pode servir de parâmetro para um agente público em exercício do dever. Do mesmo modo, aqueles que se abstêm de escolher uma crença religiosa, preferindo definirem-se ateus ou agnósticos, eles devem ser respeitados, ou seja, todos devem ser respeitados, independente de crença, e também aqueles que não têm crença nenhuma, que não acreditam em Deus, enfim, cada um aí com a sua particularidade. Agora, esse ponto é interessante, gente. Se vocês quiserem colocar aí, né, com a religião que vocês se identificam, também acho legal. O interessante aqui que fala, pertence à sua vida privada e não pública, e fala sobre o agente público em dever. Por quê? Talvez as pessoas que não têm uma religião, não têm uma prática religiosa, não tenham essa ideia. Que quando você tem uma religião, e aí é claro que tem algumas que são mais populares e outras não, você pode acabar sofrendo não só o preconceito, como também, às vezes, aquela religião ela não consegue fazer determinadas coisas, vamos supor, eventos públicos, conquistar um espaço em um determinado lugar, por causa de um agente público, se for o caso. Se ele, né, digamos que assim, não tem muito interesse, não são todos. O que eu tô querendo colocar aqui para vocês é um exemplo. Vamos supor, eu sou uma fanática e eu acho que só a minha religião é boa e eu tenho um problema com a religião dos outros. Aí eu sou um agente público. Eu não tenho esse direito de interferir, né? A minha religião pertence à minha vida privada, eu não posso interferir, misturar as coisas. Mas, assim, a gente sabe que na prática nem sempre isso funciona. Então, esse é o perigo quando se aumenta a intolerância. Esse é o perigo quando as pessoas começam a não achar que o outro, né, tem o direito, tem a liberdade de ter um pensamento, uma crença diferente. É quando você mistura tudo. Então, vamos supor, eu tenho uma opinião diferente da sua e aí, por isso, eu vou te impedir de fazer determinadas coisas, né? Vou cortar relações. Essa aqui é a questão, que eu acho que a gente deve tomar muito cuidado, né? Independente de que rumo aí o país tome, que o caminho que a gente deve seguir é o caminho de respeitar sempre o outro e não de restringir. Então, tanto nas nossas relações pessoais, quanto num caso de repente, num trabalho, você dando oportunidade para uns e não dando oportunidade para outros. Segundo aqui o censo de 2010, porque a gente sabe que 2020 não teve por causa da pandemia, acho que são de 10 em 10 anos, né, pelo meu entendimento, e aí tá tendo esse ano, mas eu acho que os dados ainda não foram divulgados, eu procurei logo os de 2010. É claro que o censo ele não vai representar algo fiel, por exemplo, Carinha veio aqui em casa e perguntou para o meu pai, mas não perguntou a religião. Aí quando meu pai entrou, porque tinha uma campanha no movimento espírita para que a gente se declarasse, né, espírita.
Só que eles não fazem o questionário com todo mundo. Eles têm, não sei quantos são, mas vamos supor, 10 questionários simples e um que é complexo, que é mais completo. Então, eles chegam e vão selecionando, não sei como é que funciona isso, sabe? Eles fazem, vamos supor, aqui na rua. Para você, eles perguntam um completo e para mais, sei lá, 10 pessoas eles fazem um simples. E aí não perguntaram para o meu pai qual era a religião da gente aqui em casa, né? Aí quando ele entrou, eu falei, você falou que eu sou espírita? E ele, não perguntou. Depois uma amiga me falou a mesma coisa. Aí ela foi e me explicou que era isso. Eles não perguntam para todo mundo. Então é claro que não vai ser fiel, né? Mas os dados são o seguinte. A Ana Paula está dizendo que segue a doutrina católica. Nós temos as religiões mais populares, né, no Brasil. Aí vai ser os evangélicos, né? Que são os protestantes, os católicos, os espíritas, os umbandistas e os candomblecistas. Os dados são os seguintes. Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no período entre um censo e outro. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Em 2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas. Já os católicos passaram de 73,6% em 2000 para 64,6% em 2010. Então, teve uma queda dos católicos. Já os evangélicos teve esse aumento e, com certeza, agora, no próximo censo, vai vir muito mais, né? Muito maior esse número. Entre os espíritas, passaram de 1,3% da população em 2000 para 2%. Também, eu acredito que tem um aumento aí, principalmente pela popularização através das redes sociais, mas, como eu falei, esses números não são precisos, porque eles também não perguntam para todo mundo. Em 2000, eram quase 12,5 milhões de pessoas, 7,3%, ultrapassando os 15 milhões em 2010. Isso aqui que dado? Eu acho que é o dado de quem... Eu não coloquei tudo, gente. Eu acho que é de quem não tem nenhuma religião, porque eu colei aqui, eu acho que depois eu deletei. E os adeptos da Umbanda e do Candomblé mantiveram-se em 0,3% em 2010. É claro que existem também outras religiões, né? Tem o budismo, mas no censo não tem. Então tem o budismo, né? Tem o judaísmo, tem outras religiões aqui. Ou pessoas que vêm de outros países, ou que aqui mesmo, né, acabam se adaptando. Mas essas são as mais populares, eu acho que é por isso que o censo deve ficar só entre essas. Então, tem os tipos de Estado, né? Eu comecei falando do Estado laico. E aí, isso aqui até, assim, para mim foi um pouco de novidade, pelo menos esses termos. Tem o confessional, que é o Estado, aquele que adota uma religião oficial. Esse que é o nome do Estado, né? Então, a gente fica muito Estado laico, é aquele que não tem. E qual seria, né, o que tem? É o confessional. Essa religião adotada não terá poder irrestrito e absoluto e pode não estar tão fortemente ligada às decisões governamentais e às políticas de Estado. No entanto, o simples fato da adoção de uma religião oficial pode excluir a importância das outras. Então, isso vai depender daquele que está no poder. E o fato de ter uma religião oficial pode fazer com que aumente a perseguição às pessoas que professam outra religião. Essa, né, é a parte complicada, até porque a gente fica suscetível, né? Quem é que está no poder? E a gente vê aí tantas guerras, tantas brigas e discussões por religião e por outras coisas bem menores, por questões de território, como a gente está vendo hoje em dia. Teocrático. Teocracias ou estados teocráticos são aqueles em que há uma religião oficial e os sistemas legislativo e judiciário estão sob tutela dessa religião. As atuais teocracias são os países subjugados às leis islâmicas, como o Irã, e o Vaticano, sob domínio da Igreja Católica. Até separei aqui rapidinho, procurei, só para a gente, né, ver aqui. Eu acho que o que a gente tem principalmente assim, notícias são os que são adeptos do islamismo. Afeganistão, Arábia Saudita, que são os que a gente ouve mais assim, né, falar sobre essa questão da religião, que como tem a religião forte, às vezes ficamos sabendo de coisas, né? Agora, por exemplo, Catar, eu lembrei, né, que vai ter a Copa e a pessoa que for viajar para o Catar, ela tem que se adaptar lá para não fazer besteira, senão ela vai presa. Né? Tem umas histórias assim, né, de que tem que ter muito cuidado, porque é aquilo, isso aí com razão, né? Você tá indo para um outro país, tem que saber as leis lá. Igual quando vem para cá os gringos e ficam querendo fazer graça, né? Então, tem que se adaptar, né? Isso aí é certo. Mas só assim, coisas que aqui são comuns, né? Nesses outros países,
acabam não sendo. E o ateu, o país ateu, né? É o que combate a religião, e aí sim temos como exemplo países socialistas que no século passado eram assim, mas hoje em dia não são. É, é interessante porque a gente vê que, de repente, como eu tenho falado para vocês, né, nos vídeos e nos stories, eu tenho tentado entender as narrativas, porque eu acho que todo mundo, você vai ver ali que tem um fundinho de razão, né, no sentido de que, para mim tá meio assim, tá todo mundo errado, tá todo mundo meio certo. Porque aí você vai ver que às vezes a pessoa fala uma coisa absurda, você, a pessoa tá doida. Mas aí você vai tentando, sabe, esmiuçar ali o porquê. Existe, é claro, eu acho que um desespero muito grande, né? Um desequilíbrio. Mas por trás disso, você vai entender ali né, o motivo. Aí quando eu li isso, eu entendi um pouco essa questão, por exemplo, do medo. Se fulano ganhar vai acontecer isso, se fulano ganhar vai acontecer aquilo. Aqui diz, ó, esse Estado ateu combate a religião. E aí tem como exemplo, ele cita aqui, países socialistas que no século passado eram assim, hoje já não são. Aí cita a União Soviética, a China e a Coreia do Norte. E diz que a China e a Coreia do Norte garantem atualmente a liberdade religiosa, embora sejam países muito fechados que a gente não sabe exatamente o que se passa lá, né? E a Rússia é um país laico, né? Então a gente tem esses exemplos. E já que essa discussão, né, também hoje em dia, boa noite, Luiz, de fascismo versus comunismo, marxismo, não sei o quê, também trouxe o exemplo da Alemanha, para que a gente possa compreender um pouquinho tanto o que aconteceu lá, quanto trazer para cá. Porque aí a gente vê tanta gente falando, né? O Brasil vai virar comunista, o Brasil vai virar não sei o quê, ou então fulano vai transformar, né? Seja para um lado ou para o outro. Tá todo mundo dizendo que vai virar ditadura. Vocês já repararam isso? Os dois lados falam que o outro lado vai virar ditadura. Então é bom a gente tentar entender essas referências que as pessoas estão fazendo para ver, né? O que é absurdo, o que tem um fundamento, e para que a gente possa compreender a história do nosso país e a história mundial. Então eu trouxe aqui o exemplo da Alemanha. E um dos elementos pelos quais Hitler justificou a perseguição aos judeus, aí vejam bem, aos judeus. Então já começa com essa questão religiosa. E o estabelecimento do que ele chamou de raça pura foi a religião cristã. Segundo o líder nazista, somente a raça ariana, branca e oriunda dos povos germânicos, que fosse igualmente cristã, teria o direito a habitar e prosperar no território alemão. A intenção dele era levar a cabo seu projeto de expansão da Alemanha e intensificação desse governo tirânico, começando dessa maneira, né? Então, durante a Guerra Fria, o conflito político-ideológico iniciado após a derrota do nazismo e o fim da Segunda Guerra Mundial, sobretudo após a construção do Muro de Berlim, que separou as duas partes da Alemanha, oriental e ocidental, houve uma disputa, aí olha que interessante, ideológica entre religiosos políticos muito forte. Berlim Oriental, de governo marxista, não admitia a participação religiosa dentro do governo. Então tem esse fundamento, né? Marxista, né? Porque eu vou dizer para vocês, eu não sei. Eu não sei o que é, não estudei o que é marxismo a fundo para saber. Aí aqui tá falando, ó. A Berlim Oriental, então, que era de governo marxista, não admitia a participação religiosa dentro do governo. Daí deve ser esse fundamento de que se fulano ganhar, vai fechar as igrejas, né? E desestimulava a religião entre a população, assim como fez a União Soviética, aquela que eu mencionei antes, né? Falando sobre ser um Estado ateu. A Berlim Ocidental, de origem política liberal e capitalista, mantinha um sistema de aproximação do governante com lideranças cristãs, católicas e protestantes. Então, para vocês verem, né, como não é só de agora, como é de muito tempo e como é de vários lugares, essa questão do Estado, da religião, do 880 para um lado ou para o outro, ou seja, um lado aqui, a própria Alemanha, né, um lado era mais ligado para o ateu, era mais desestimulava a religião, e o outro lado já era próximo às igrejas, às lideranças católicas e protestantes. Vejam bem. Atualmente, a Alemanha é um país oficialmente laico, apesar de apresentar uma espécie de flerte, diz aqui, esse texto aqui acho que é do Brasil Escola, do UOL,
com a religião cristã nas políticas educacionais. Então tem também a questão das escolas, né? Que antigamente, aí eu não lembro aqui, não anotei, vai falar ali embaixo, a educação. A educação antigamente era muito vinculada à questão religiosa. Depois, com o tempo, é que veio a parte do Estado, né? Agora esqueci a palavra, mas o Estado tendo assim à frente com a questão da educação pública, né? Antigamente era muito ligada, relacionada à religião. Mas, gente, faz sentido para vocês, né? Para vocês falarem aí alguma coisa, faz sentido para vocês a gente deixar de falar com alguém, a gente se afastar por conta de pensamentos diferentes? Eu acho que não faz nenhum sentido, por mais que às vezes a gente não compreenda determinados raciocínios. Outro dia até falei sobre isso, que eu acho que as pessoas, por mais que a gente não compreenda, cada pessoa forma a sua opinião a partir das suas experiências de vida, a partir das pessoas com quem ela convive, né? Embora às vezes você tenha uma opinião totalmente contrária daquelas pessoas que te cercam, mas é assim, né? Através da sua leitura, da sua educação, e alguma coisa que também é muito de você, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes pensam completamente diferente da família, por exemplo, enfim. Mas, em geral, eu acho que é isso. A gente forma a nossa opinião a partir da nossa educação, da nossa vida, do meio em que a gente vive. Então, nós temos as nossas diferenças, que não vão ser completas, né? Se você tem, por exemplo, uma relação de amizade com uma pessoa, é porque você tem alguma identificação, né? Tem alguma coisa ali, alguma afinidade. Aí, num determinado ponto, você diverge, vai se afastar completamente por conta disso. Não faz sentido. A Ana Paula está dizendo que teve educação religiosa. Foi o que? O fundamental que você fez? Porque a Ana Paula estudou comigo. No ensino médio. Eu sei que hoje em dia... vai falar aqui também, lembrei das coisas que eu li, né? Que hoje em dia é mais vinculado para o particular, né? Boa noite, Marcele. Então, o que acontece? É claro que se houver, né, uma ofensa, enfim, a pessoa estiver te agredindo, estiver havendo ali uma falta de respeito pelo próximo, aí o ideal é você impor limites, você, né, colocar ali olha, peraí, não tá legal não. Mas, fora isso, né, gente, a gente se respeitando, por quê? Acaba tendo uma complicação aí nas relações das famílias, dos grupos de amigos, de trabalho e nas próprias instituições religiosas. Eu li uma matéria outro dia, até compartilhei nos stories, que era algo que eu não estava sabendo, embora até minha amiga que está aqui na live tenha comentado sobre a mãe dela, que diverge do pensamento da instituição que ela frequenta, mas eu não tinha assim muita ideia. E aí eu li uma matéria falando assim, perseguição dos cristãos no Brasil já começou dentro das próprias igrejas, porque até então eu imaginava, né, tinha um certo receio que toda essa história, né, da religião pudesse afastar quem está de fora, mas até dentro das próprias igrejas. Eu não sei, né? Todo mundo aqui sabe que eu sou espírita, eu não sei se em alguma instituição está acontecendo, mas com certeza deve estar, né? Porque esse Brasil grandão desse jeito, na minha casa, graças a Deus, não. A gente tem deixado isso muito claro, que respeita e acolhe a todos, independente de escolha partidária. E aí você imagina, seja qual for a instituição religiosa, né? Qual for a religião, de repente um trabalho muito bonito se desfazer, né, um trabalho de divulgação ali do bem, de caridade, se desfazer por conta dessas divergências. Isso é ruim, é muito ruim. Então é interessante que a gente tente tomar agora, né, que passado aí esse período, a gente possa ter uma calmaria, né, embora a gente saiba que vai ter o choro dos perdedores, seja lá quais forem eles, né, vai ser difícil, né, por um lado engolir, infelizmente o país está dividido, mas é importante, eu acho que a gente tente manter esse equilíbrio, o respeito ao próximo e também, né, essa tolerância, enfim, até mesmo, eu falo assim, quem tá equilibrado, quem tá legal, segura a onda de quem vem com muita vontade, piração. A Ana Paula tá dizendo que na igreja que ela frequenta está, o padre é de esquerda e os fiéis se afastaram de direita. Isso é muito ruim, né? Eu até, assim, compreendo a certo ponto, porque se você tá frequentando um lugar e você... tá ali, eu costumo falar assim, né? Você tá ali na tua cabeça só indo contra, né? Quem tá ali na frente, sei lá. Eu acho que é natural que haja uma vontade de se afastar, mas que pelo menos, de repente, depois das eleições, a pessoa volte, enfim.
que tente ter essa tolerância, porque senão esses trabalhos, né, eu vi, por exemplo, nessa matéria que eu li, falando sobre pessoas evangelizadoras, por exemplo, na igreja protestante, igreja evangélica, e que se afastaram ou foram afastadas por pensarem diferente. Então tem muito isso, né? Você deu esse exemplo do padre que é de esquerda e os fiéis se afastaram, que são de direita, e eu vi também, no caso das igrejas evangélicas, pastores que são da direita, e aí, no caso, os fiéis que são da esquerda, ou que não necessariamente são de esquerda, mas que não concordam, né, com o candidato da direita, e aí afastaram eles, né, seja evangelizador, qual for ali a função da pessoa por conta disso. Então, isso realmente é muito ruim. Mas vamos lá, educação laica e educação confessional. A ideia de uma educação laica advém do iluminismo francês, e os teóricos iluministas acreditavam que o avanço político poderia ser alcançado com o avanço científico e que quanto mais amplificado fosse o alcance do conhecimento para a sociedade, era melhor. E foi assim que começaram a pensar nessa necessidade de uma educação pública, gratuita, universal e laica. Assim, então, surge essa educação mais ou menos como a gente conhece, né? Educação pública, gratuita, universal e sem religião dentro da... Uma religião que seja definida, né? Porque tem uma questão que eu não sei dizer para vocês, eu só ouço falar, até porque eu tenho amigas professoras, tem essa questão, né? Dentro das escolas, eu acho que elas não podem falar sobre uma religião específica, se tiver uma prece não pode determinar, mas eu acho que é o estudo de uma maneira geral, né, das religiões mais populares no país, enfim. Porque essa é a questão, né? Às vezes você tem uma religião e fala assim, mas todo mundo, é como se todo mundo deveria seguir essa religião. Só que, vamos supor, na escola, por exemplo, aí tem ali a pessoa que é espírita, da Umbanda, ou eu tô falando aqui as religiões que têm menos adeptos, né? Ou seja, que acabam sendo minoria, até budista, enfim, até... Agora eu não lembro, gente, qual é a religião que tem o véu também, às vezes não tem essa questão também da vestimenta da pessoa, de alguma coisa, e aí vira polêmica, vai para o jornal. Esse assunto é muito delicado, ele tem que, eu acho que, né, ser abordado e ver uma melhor maneira, porque por mais que... Agora, não trouxe um exemplo, eu não vou lembrar exatamente como é que foi, porque eu já vi casos assim no jornal. A Ana Paula está dizendo, eu me concentro em Jesus, que eu estou ali por Jesus, e as entrelinhas que ele solta não absorvo. Muçulmanos, isso mesmo, Ana Paula. Exatamente, até porque assim, até o que eu falei, né? Você vai ser influenciado por quem você permite. Então, se você tem ali o teu pensamento, né, firme, você não vai... eu até falo isso muito assim hoje em dia. São poucas as pessoas que não têm um pensamento, uma opinião formada, seja nesse momento assim, né? Eu acho que tá muito claro. Então, você ficar discutindo, querendo convencer outra pessoa, eu acho que é perda de tempo. Tá muito claro, assim, para a maioria, pelo menos, em quem vai. E eu acredito, essa é a minha visão, né? Que a minoria tá na dúvida. Então, numa situação como essa, né? Numa instituição religiosa, assim como em qualquer outro lugar, é pegar ali o que dá para absorver, né? O que você tá buscando, no teu caso ali, a palavra, o evangelho. E o resto, deixa para lá. Agora, durante a Idade Média até a modernidade, as instituições de ensino eram somente confessionais, que ele fala aqui. Ou seja, adotavam essas concepções religiosas por serem mantidas por ordens religiosas e igrejas. Então, o sistema educacional brasileiro, ele permite a existência dessas escolas confessionais, né, que tem uma religião ali instituída e por isso vai ter todo o ritual, a cerimônia, enfim, vai ensinar ali a base religiosa, só que sendo particulares, de natureza privada. O sistema público de ensino estabeleça parcerias com essas instituições, isso é permitido, desde que observada a garantia de acesso de toda e qualquer criança a essas instituições, não importando a sua crença ou fé religiosa. Então é importante que a gente entenda, né, porque geraram muitos conflitos durante todo esse período da história. Eu vou passar aqui um pouco para a gente não continuar falando tanto assim, mas somente que ele fala que somente um Estado laico pode resguardar o respeito e a igualdade entre toda e qualquer religião, sem privilegiar algumas e depreciar outras. Deve-se lembrar que o ato de não professar fé em Deus e não optar por religiões de decidir, ou se abster de decidir uma religião, também deve ser respeitado. A gente deve respeitar as pessoas, independente da religião delas.
Imagina, né? É porque quando a gente tem uma religião mais popular, é um pouco mais difícil, embora eu acredite que todas em algum momento recebam ali uma alfinetada, né? Até, por exemplo, você católica e alguém de repente solta adora imagem, né? Tem sempre alguma coisa. Ou então a gente solta também, evangélico é tudo assim, enfim, né? A gente sempre vai ouvir alguma coisinha. Mas é importante ter esse respeito. E até mesmo pela minha experiência, né, de divulgação da minha religião, eu acho que é importante que a gente traga, tanto que esse é um dos objetivos aqui quando eu faço a Live Conexões, é trazer esses pontos que a gente não fala muito para divulgação, trazer luz para isso, porque a gente fica sem saber nada. Eu fui conhecer um pouco mais sobre algumas religiões, estudando até dentro da casa espírita mesmo, porque a gente acaba, não aprofunda, não tem como, mas dando uma pincelada, faz umas pesquisas para poder conhecer outras religiões e ver assim, realmente, né, eu quero essa aqui ou eu quero essa daqui. Então a gente tem essa coisa já que a gente faz esses estudos. Mas eu trouxe aqui, então a gente vai ter a Reforma Protestante, né, o catolicismo, toda aquela sua história lá, né, e depois a gente teve a Reforma Protestante iniciada por Lutero, que ocasionou o início de uma revisão da relação entre Estado e Igreja. Muitas das críticas do reformador contidas em suas 95 teses não eram apenas erros da Igreja Católica, mas erros da Igreja Católica cometidos sob a permissão estatal ou em conluio com governantes. Então, teve aí durante um longo período a Igreja Católica com essa relação, né, principalmente com os reis. Aí teve algumas histórias, por exemplo, da Inglaterra, né, que o rei queria se divorciar e não podia, e aí ele separa, e tem lá o surgimento da Anglicana. Então não é nenhuma novidade. E aí eu resumi, né, como eu falei, essas religiões mais populares aqui no Brasil. O catolicismo, as origens dele, né, estão ligadas aos primeiros passos dados, né, na história do cristianismo. Ou seja, Jesus mesmo não fundou nenhuma religião, mas depois, né, quando seus apóstolos começam a propagar lá o evangelho, Pedro, né, vai criar ali a Igreja Católica, enfim, toda a sua história. Eu não trouxe detalhes da história, até porque poderia errar. Mas aqui, com base em 2 sites, Brasil Escola e no Toda a Matéria, eu trouxe um resuminho de cada uma. As principais crenças do catolicismo estão embasadas na crença em um único Deus verdadeiro que integra a Santíssima Trindade, que vincula a figura divina ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo. Além disso, o catolicismo defende a existência da vida após a morte e a existência dos céus, do inferno, do purgatório, como diferentes estágios da existência póstuma. Aí, se você quiser colocar alguma coisa, Ana Paula, também, né, sobre os conceitos, os princípios, enfim. A ida para cada um desses destinos está ligada aos atos do fiel em vida e também determina o desígnio do cristão na chegada do dia do juízo final. Depois, né, como eu já mencionei, teve a Reforma Protestante, que foi super importante justamente porque, né, aí não critica a religião hoje em dia, nem as pessoas, né, mas enfim, a época que era muito forte essa relação da igreja com o Estado, né, mandando e desmandando, e aí surge essa necessidade da Reforma Protestante. O protestantismo é, ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do cristianismo. O nome protestante provém dos protestos dos cristãos do século XVI contra as práticas da Igreja Católica. Então, em alguns países, especialmente aqui no Brasil, a gente chama os protestantes de evangélicos. Aqui ele fala que retirou essa conotação polêmica da palavra, né, protestantes, e deu uma característica mais positiva e universal, evangélicos. Por um lado é legal, por outro, né, a meu ver assim de fora, agora eu não sei se tem alguém online aí que seja evangélico, fica parecendo que é assim, né, evangélicos que só os evangélicos estudam o evangelho, quando não. Então o termo correto é protestante e aqui no Brasil acabou sendo substituído por evangélico, não sei exatamente como se deu isso, mas aqui quem escreveu o artigo fala isso, né, que é uma característica mais positiva, já que protestante, né, está relacionado aos protestos. O movimento protestante surgiu a tentativa de reformar a Igreja Católica, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero no século XVI.
Então, os motivos para esse rompimento incluíram principalmente as práticas ilegítimas da igreja. Vejam bem, é aquela história, né? O cristianismo é ótimo, mas os cristãos, a gente comete erros porque somos falhos. Então, devido a toda essa necessidade, essas práticas ilegítimas da igreja, que estava ali num momento meio que se perdendo, a gente sabe que teve alguns momentos da história bem difíceis, até os papas, né? Vem a público e vai, né? Pede ali perdão por algum momento da igreja. Além da divergência em relação a outros princípios católicos, como a adoração a imagens, o celibato, que aí no caso, né, do padre, o pastor não precisa, as missas em latim, a autoridade do Papa, entre outros. Acho interessante isso, porque aí eu não sei exatamente quando que a missa deixou de ser em latim. Mas é interessante que a gente perceba essas questões, por exemplo, às vezes em alguns estudos que eu estou fazendo parte, como eu, né, e meus amigos, a gente acredita em reencarnação, às vezes levanta-se a ideia de que, poxa, nós estamos há séculos e séculos tentando aprender e sem aprender, né, porque Jesus veio há 2000 anos. E aí eu falo isso. Não é bem assim. Por quê? A Igreja Católica, por exemplo, a missa era em latim. Não tem também a coisa de que o padre ficava de costas. A dificuldade do entendimento. Então, a gente não pode achar que há 2000 anos a gente tem real contato com o Evangelho, com as palavras de Jesus. Porque até isso ser propagado, e aí quando foi propagado pela Igreja Católica, aí, né, missas em latim, todo conhecimento, assim, quando chega, geralmente, ele vem muito, não sei se elitizado seria a palavra, mas bem assim, seleto para um grupo, né? Então, a partir da Reforma Protestante, começa a haver uma abertura, uma divulgação maior do cristianismo. Os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia. De acordo com esse ponto de vista, pela ação do Espírito Santo, os cristãos, ao lerem a Bíblia, teriam uma maior harmonia com Deus. Por esse motivo, a partir da Reforma, a Bíblia foi traduzida, olha só, para diversas línguas e distribuída sem restrições para as pessoas. Olha que bacana. Por isso é que eu falo, a gente não tem contato com o Evangelho há 2000 anos, exatamente. Eu tô falando nós, né? Nós, quem acredita em reencarnação. Porque antigamente era uma coisa igual também a história, que eu não trouxe aqui, né? Mas a Cabala, que dizem que também, quando eu estudei um pouquinho sobre a Cabala, eu entendi isso, né? Gente, se eu falar alguma besteira, alguém corrige aqui. Alguém que veja até depois. Mas também é uma coisa meio restrita, né? E que para ter um entendimento de outro livro, deveria também entender a Cabala. Então tem essa coisinha, sabe? De tipo, aquele conhecimento tá ali restrito. Ou por algum motivo, assim, só fulano, né? Esse grupo aqui pode. Ou por essa questão do conhecimento, né? Nem todo mundo era alfabetizado. Então a gente tem que parar para pensar tudo isso quando pensa aí na história. Não é só no aqui e agora. Então, a partir da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrições para as pessoas. E aí sim, acredito eu, na minha visão, que o Evangelho começa a ser propagado com mais facilidade. Porque até então, era mais assim, o fulano falou, né? O padre falou. Ou então alguém, outro aí que tivesse esse conhecimento do latim. E aí, quando você tem ali o livro na tua mão, na tua língua, isso já te dá a maior liberdade para você estudar, refletir e tirar as suas próprias conclusões. O protestantismo pode ser subdividido em ramos, como luterismo, calvinismo, anglicanismo. Atualmente, costuma-se classificar as igrejas protestantes em pentecostais e neopentecostais, que eu não trouxe aqui exatamente, né, o que é, porque senão ia ficar muito extenso, mas já até conversei com algumas amigas evangélicas há uns tempos sobre isso para poder me explicar, porque foi o que eu falei no início, né, por mais que a gente tente entender, sempre vai haver aí, né, tem os pontos de várias religiões, várias, não são só as cristãs, que surge através de aí daqui a pouco o grupo, né, que era ali discípulo daquela pessoa, cada um pensa diferente, aí vai surgindo vários ramos, então é difícil assim ser exatamente, né, você pega um trecho ali e acabou, né, só isso aqui, não, vai sempre ter um desenrolar aí a partir daquele princípio, né, daquele livro, enfim. Aí vem para o espiritismo, né, o terceiro, que é a minha religião, como vocês sabem,
a gente fala religião para se ter um entendimento assim meio que popular, porque não é considerado uma religião em si, e sim uma doutrina filosófica. E a doutrina espírita é diferente. Boa noite, Shirley. Chegou na hora que eu tô falando da doutrina espírita. Não vai achar que a live é espírita. Que eu já falei do catolicismo e do protestantismo. Então, no espiritismo, a gente tem a codificação espírita, que foram os ensinamentos trazidos pelos espíritos através de médiuns e foram codificados por Allan Kardec. E aí eu aproveito para trazer para vocês uma questão assim super interessante, um ponto para quem está de fora. Muita gente às vezes, é kardecismo? Não, o espírita ele não fala que é kardecista. Raros são aqueles que falam, né, os espíritas mesmo, porque o espiritismo é o espiritismo. O que há é que às vezes as pessoas confundem com outras religiões, mas o espiritismo é um só nesse sentido. Doutrina espírita, aquela que veio através de fenômenos de manifestações de mesas que giravam na França, isso é história. Kardec, que na época Hippolyte Léon Denis Arrival, um pedagogo francês, que também era estudante de magnetismo, que é aquela questão dos fluidos, sabe, fluido animal, que nós temos, a energia, que hoje em dia a gente tem até o reiki aí, né, que é essa transmissão de energia. Kardec já estudava. Então, quando falam para ele que a mesa está girando, ele vai lá investigar. E aí ele descobre, é claro. Você falando que é o kardecista? Não, para se ter uma identificação, né? Que a pessoa às vezes fala, é mesa branca, né? Não sei o que, você fala, kardecista. Mas o termo certo não é, porque kardecismo estaria vinculando ao homem. E embora Kardec seja muito importante, né? Foi o codificador da doutrina, a doutrina não é dele. A doutrina é dos espíritos, ele é o codificador. Super importante, mas ele é o codificador. Ou seja, a diferença é que o que está ali não foi tudo que saiu da cabeça dele. Tem as ideias dele também. Tem livros até como a Gênese que tem muito dele. Mas o livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas para os espíritos. E aí embaixo algumas respostas têm comentários de Kardec. Então é isso, Kardec, pedagogo lá francês, começa a investigar, começa a apurar. Ele não era médium, mas através de médiums ele pergunta, tem um filme na Netflix, né? Ele faz a pergunta e o médium faz a psicografia ali, enfim. E ele vai vendo, vai investigando, tem todo lá o aspecto. Se eu for ficar falando, vou falar demais, né, do espiritismo. Então, aí ele organiza os livros da codificação espírita, que os princípios básicos são Deus, pluralidade das existências, que é a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, né? Nós acreditamos em vida em todos os planetas, imortalidade da alma e... Aqui, qual é o outro? E perdi, mediunidade, que estava faltando. E seguimos os ensinamentos de Jesus, por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho com a interpretação espírita, ou seja, colocando ali a reencarnação e a mediunidade. E aí a gente chega no Candomblé. O Candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte. A palavra Candomblé significa dança, e dança com atabaques, ou dança com atabaques. E cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. E a história do Candomblé, ela se mistura com o catolicismo. É uma religião afro-brasileira, né? Então, a partir dessa... Eu não trouxe aqui, gente, a pessoa deleta as coisas depois... A partir do culto, né, dos escravos que vieram, ou melhor, perdão, falei errado, né? Dos negros que foram escravizados ao chegar no Brasil, né, que foram já retirados nessa situação, essa vergonha que é para a nossa história, né, para o nosso país. Com a vinda dos negros, eles trouxeram muito da cultura, a gente sabe, muito da comida, enfim, dos hábitos que nós temos, vieram com eles, e o Candomblé é essa religião que nasce a partir desses cultos. Foi o meu entendimento ao ler esses artigos aqui. Então, a história se mistura com o catolicismo porque proibidos de continuar com a sua religião, porque é aquilo, né? Eles vinham, eram escravizados e, além de tudo, não podiam fazer o que eles queriam. Então, eles não podiam continuar com a religião deles por conta do catolicismo. E aí eles passaram a usar as imagens dos santos para escapar da censura imposta pela igreja. Isso explica o sincretismo encontrado no Candomblé no Brasil. Isso não se verifica na África. Então, quando se acontece, por exemplo, esqueci agora qual o dia de São Jorge, tem fogos para todo lado, tem todo mundo postando a imagem, porque São Jorge é Ogum, não tem a música do Zeca Pagodinho?
né? Eu vou esquecer aqui como é que é a letra. Tem outros mais que eu não lembro de cabeça, só São Jorge que eu gravo. Então, São Jorge, Igreja Católica, Ogum, nesse sincretismo religioso no candomblé. Então, eles fizeram essa ligação, aí 23 de abril elas falando, eles fizeram essa relação para eles terem esse direito, no meu entendimento, né, pelo que eu já sabia, pelo que eu li aqui, para eles terem esse direito de poderem, né, professar ali a fé deles, poder cultuar o orixá deles. Aí eles falavam assim, São Jorge. Aqui eu tô zoando, né, gente? Eu não sei se era assim. Como eu falei, eu não entendo bem. Nossa Senhora da Conceição é quem? Eu sei que tem com Iemanjá, né? Tem com outras, mas eu não... E aí, se eu fosse me estender, mas vocês podem botar aí nos comentários que eu leio. Mas se eu fosse me estender na pesquisa, gente, só o que eu botei aqui tem umas 7 páginas. Eu tô pulando um monte de coisa, porque a pessoa não é exagerada, né? Mas a gente vai voltar nesses temas várias vezes. Nossa Senhora da Conceição é Oxum, é isso? Então, aí tem, né, vários. Os orixás, para o candomblé, são os deuses supremos. Pelo que eu entendi, eles têm um deus, né, falou religião monoteísta, então eles têm um deus superior, né, um deus todo-poderoso, e tem os orixás como deuses supremos. Na mitologia africana, eles são, em geral, divindades que ordenavam o mundo e estavam presentes de maneira imanente nas forças da natureza. Possuem personalidade e habilidades distintas, bem como preferências ritualísticas. Estes também escolhem as pessoas que utilizam para incorporar no ato do nascimento, podendo compartilhá-lo com outro orixá, caso necessário. É interessante isso aqui, porque ele vai falar aqui da questão das forças da natureza. Quando você estuda várias religiões, assim, ó, parece que a pessoa é especialista. É porque eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Quando a gente se aprofunda lá no espiritismo, eu tenho 5 apostilas dessas, essa daqui é a primeira. Estudo aprofundado, a gente começa estudando religiões não cristãs, estuda a religião lá da China, lá da Índia, lá de não sei da onde, entendeu? Dá uma pincelada para a gente poder ter esse entendimento. Então, o que a gente entende, eu trago aqui essa visão minha, né, como estudante, mas através do espiritismo, só que essas apostilas, elas têm conteúdos de livros de religião, né, em geral, de historiadores. E aí vai falar o quê? Que lá no início, né, do homem lá primitivo, tudo aquilo que ele não entendia, e aí eu tô falando não tô querendo minimizar nada não, assim, minimizar, ó, tô querendo dizer que, não é igual, às vezes, tipo, se você falar que Jesus, né, pra gente, por exemplo, é um mestre, não é o Filho de Deus. E aí cada pessoa vai ter um entendimento, só que às vezes as pessoas acham que, assim, por você ter uma outra visão, você está, assim, diminuindo, né? Não era minimizando que eu queria lembrar, era diminuindo. E não é nesse sentido que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, no entendimento da gente, né? Realmente existem espíritos designados para questões da natureza, enfim, para tudo, né? Tudo tem ali os seus, digamos que coordenadores, organizadores, tem tarefa para todo mundo, para ter esse equilíbrio. E é por isso que a gente tem aí na mitologia, porque isso aí sempre estava ali na consciência do homem. Então, esses povos antigos, quando eles viam, até na mitologia, né, que tem Zeus, né, o deus do trovão, não, ou é Thor, aqui, Zeus é o do raio. Foi qual, gente, no filme? Eu tô lembrando do filme do Thor. Thor é o deus do trovão, na mitologia nórdica, tô falando certo. E Zeus é do raio, é isso? É na grega ou é na romana? Porque tem a grega, a romana, a nórdica, muita coisa, né, gente? Mas até na mitologia, aí tem, quando você vai dar uma procurada, né, tem essa questão deles misturarem ali, e aí quando o Império Romano junta tudo, falei certo. Quando vai ter um Paranauê aí, por isso que é muito complicado, né? Eu tenho muito interesse nisso, eu vou continuar estudando, mas enfim, não dá para decorar tudo. A Marcela tá falando que é na grega, né? Que Zeus é o do raio. E aí na astrologia, que vocês sabem que eu gosto de acompanhar, e tem essa questão, né? Dos planetas estão relacionados com os deuses lá da mitologia, e tem aquelas histórias mirabolantes, mas tudo com o conceito da energia que representa. Então a gente vai ver que o quê? Tá tudo conectado.
Aí voltando aqui para finalizar essa questão do candomblé, então vem através, né, se forma aqui essa religião, ela é afro-brasileira, mas veio através dessa ideia, desse culto que eles já trazem com eles, e aí ela se forma aqui. E na mitologia africana, né, em geral, essas divindades ordenavam o mundo e estavam presentes nas forças da natureza. E aí eu tô colocando essa questão, né, que pra gente também, para os espíritas, tem os espíritos que... Só que a gente entende que, assim, tudo tá povoado, né, de espíritos. Então, realmente, assim, Deus designa ali, tudo tem o seu cuidado. Então, para ver como faz sentido, sabe, realmente, desses povos que aqui, no caso, eu só trouxe o candomblé, mas existem muitos povos que têm isso, né, muitas tribos, muitos povos antigos, de vários e vários milênios aí, que tem a sua religião, tem essa questão da mitologia, né, das forças da natureza, de tudo aquilo que tinha um poder que não se podia explicar na época, e que depois, com o avanço da ciência, começa a ser explicado. Mas ainda assim, a gente sabe que tem o mundo material e tem o mundo espiritual. A Umbanda já é nascida no Brasil mesmo, em 1908, por meio de um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. E a palavra Umbanda, ela é originada do dialeto Quimbunda de Angola, que significa curandeirismo ou arte da cura. É uma religião afro-brasileira que sincretiza elementos dos cultos africanos. Ela vai sincretizar... Isso, Ana Paula, ela vai sincretizar a Umbanda. Ela é afro-brasileira porque ela traz essa parte do culto da África, né, que veio com o candomblé, junto com elementos das religiões indígenas. Ela mistura com o catolicismo e com o espiritismo. Então tem muitas casas de Umbanda que estudam Allan Kardec, estudam a codificação espírita, mas essa é a diferença, né? Então, aí é a mesma coisa. Uma vez eu perguntei para uma pessoa e ela falou que tem várias, eu não lembro agora se são vertentes, eu não lembro qual é a expressão correta, mas dentro da Umbanda também tem vários tipos. Então, ela se baseia em 3 conceitos fundamentais, que é a luz, caridade e amor. Nesse sentido, né, é muito similar, porque tem princípios, estuda kardecismo, enfim, mas vai ter as suas diferenças. Por isso que eu falei lá atrás do espiritismo, né, que eu falei que não existe kardecismo. As pessoas inventaram isso para poder diferenciar por conta do uso para as outras religiões, mas é candomblé, umbanda e espiritismo. Por ser uma religião sincrética, a Umbanda acredita na existência de um Deus soberano, mantém uma relação de crença em relação aos orixás, mas é diferente da crença candomblessista. Acredita na imortalidade da alma, na reencarnação e no karma, além de cultuar entidades, que seriam espíritos mais experientes que guiam as pessoas. Lendo, eu entendi que eles têm uma diferença nessa questão dos orixás para os espíritos, na diferença de incorporar ou de recomendar algo. Mas assim, pra gente que, né, não faz sentido a gente ficar detalhando cada coisa, era só para ter uma ideia geral, né, de que cada uma pra gente até conhecer, né, o nosso país, conhecer mais as pessoas e ter um entendimento aí. Então, tudo isso aí pra gente poder ter essa ideia e também pra gente perceber, né, que o fato de que uma pessoa tem uma visão diferente da nossa não quer dizer que ela seja pior, seja errada, seja diferente. A gente, às vezes, cresce numa religião e depois se identifica mais com outra, como eu falei no início, né? Frequenta um lugar e depois frequenta outro, os dois ao mesmo tempo, enfim. É importante, eu acho, que a gente valorize isso dentro, né, do país que a gente vive, que a gente tem essa possibilidade de frequentar, de professar fés diferentes. Eu, no caso, tenho esse interesse mais para as religiões que são relacionadas com reencarnação, como, por exemplo, o budismo. Eu não entendo muito de budismo, mas é uma que eu tenho mais curiosidade, né? Até falei há pouco tempo que eu tô ouvindo mantra, comecei esse ano a fazer yoga, daqui a pouco eu tô lá na Índia. Tô lá na Índia querendo aprender mais, né? Cheguei a dar uma lida no budismo, mas como a gente ia ter pouco tempo, quer dizer, pouco tempo não, né? Muito conteúdo, eu preferi me restringir a essas religiões que são mais populares, de acordo com o censo, né, do Brasil. E é isso, gente. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, a intenção era falar mais mesmo da diversidade religiosa, enaltecer, né, agradecer
Namaspri. A Shirley adora o mantras. Eu já tinha ouvido falar, né? As pessoas, eu ouço mantra, mas nunca tinha ouvido. Até que eu falei, eu tô experimentando de tudo. Teve um dia que eu tava tensa, eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu já tava meditando há um tempo. Falei, vou ouvir mantra, lembrei. Aí passei a ouvir mantra. E é isso, eu acho que tudo que possa nos ajudar, sem nos desequilibrar, até por fanatismo, né, gente? Entendendo que tudo começa a partir da gente. Não existe nada que seja exterior que vá nos transformar completamente no interior, tem que partir. Só que às vezes há necessidade de algo exterior para nos auxiliar. Às vezes você precisa de uma imagem, você não está conseguindo se concentrar sem uma imagem, né? E aí tem tanto as imagens dos santos como, sei lá, alguma outra coisa que você, até mesmo na tua cabeça, né? Você visualize. Algumas pessoas já falam em prece assim, visualize a imagem que você tem de Jesus. É super importante o que a gente visualiza para o nosso pensamento. Outras pessoas têm necessidade de alguma coisa, de cristais, né, Marcele? Cristais, enfim, né, uma musiquinha, uma luz diferente. Então é isso, não é exatamente, sabe, aquilo que eu coloquei, a pedra que eu coloquei aqui, a imagem que eu coloquei aqui que vai fazer toda a diferença. O que faz diferença mesmo é a fé que você tem dentro de você, né? Aquilo que tu manda lá pro teu inconsciente. Estou ouvindo um livro também, um audiolivro sobre o poder do subconsciente. A pessoa viu aí, Shirley, tudo para cocriar, a lei da atração. E aí nessa que eu tô ouvindo, ele fala muito sobre isso, né? Não é aquilo em si, e sim a fé que você deposita naquilo. Só que às vezes é necessário, a gente sozinho, a gente não consegue ter esse impulso, essa certeza. E aí a gente busca nesses meios, né, seja lá no que for, num ritual. Por exemplo, você pode fazer sua prece na sua casa, mas às vezes você precisa ir na instituição religiosa. Seja porque ali realmente um ambiente mais purificado, mais adequado, onde você vai ter ali uma limpeza energética, seja porque o fato de você ir lá, ver alguém falando aquilo que você às vezes já está cansado de saber, mas você está vendo alguém falando, você vai ter toda uma transformação ali, né? A oração, no caso da Igreja Católica, receber a hóstia, fazer todo o ritual, a Igreja Evangélica também, enfim, dentro de cada religião, né? Você passar por aquele rito ali, vai te dar um up, uma transformada aí na energia. Então é isso, gente. E dentro de tudo isso, né, que a gente respeite também toda essa diferença de pensamento, porque eu acho que é a partir dessa troca que a gente cresce, que a gente evolui. Então é importante que a gente se mantenha, né, como um Estado laico, aquele que respeita todas as religiões, até aquelas que a gente não compreende, porque eu até falo aqui, né, eu falo com a maior facilidade, vocês estão aqui porque vocês também têm interesse, mas tem gente que deve olhar para mim e falar assim, a louca, né? A louca, que acredita em tudo isso. Ninguém agrada a todo mundo, né? Nem o Mestre Jesus agradou, né? Nem ele conseguiu esse feito, então nós não vamos. Muito obrigada, meninas, pela participação aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus, que a gente consiga aí continuar com muita fé e sendo abençoado por Deus, pelo universo, por quem vocês acreditarem.